Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe, que bom estarmos juntos mais uma vez, para meditarmos na palavra de Deus, para deixarmos uma mensagem para você nesse dia, no seu pão diário, que você possa se alimentar da palavra do Senhor. E o texto que eu separei para a gente hoje é o que está em João, no capítulo 12, versículo do 44 ao 48, que diz assim: Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Meu Deus, que coisa, hein? Você já pensou que coisa tremenda que nós temos para a gente meditar hoje? O Evangelho de João, ele procura apresentar Jesus como Deus, né? O Jesus divino, Jesus Deus, a deidade de Cristo, ele procura demonstrar. E esse texto aqui, eu quero chamar a sua atenção para pelo menos 3 coisas que ele fala aqui nesse pequeno texto. É isso? E nós poderíamos meditar muito nisso, mas seremos breves. Em primeiro lugar, que crer em Deus significa também crer em Jesus. Tem muita gente que fala: eu acredito muito em Deus, mas não crê em Jesus, não é isso? Não demonstra realmente essa verdadeira fé em Deus, crendo em Jesus. Olha o que diz no verso 44, que nós lemos agora há pouco. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim e não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Então, crer em Jesus significa também crer no Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. Há um ditado bem antigo que vocês devem lembrar, de que quem adoça a boca do meu filho, adoça a minha também. E quem maltrata o meu filho, maltrata a mim também. Então presta bem atenção. Quando eu rejeito Jesus, estou rejeitando o próprio Deus. Não é isso? Se eu rejeito o filho, estou rejeitando o pai também. Não estou tendo consideração para com o pai. Então, a nossa verdadeira fé está em que a gente receba Jesus Cristo no nosso coração. Aí estamos demonstrando realmente que cremos em Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar com você. Crer em Deus significa também crer em Jesus. Lá em João 14 ele fala: crede em Deus, mas crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1. Mas uma outra coisa que eu quero destacar aqui nesse texto que nós lemos: Jesus veio para que o homem não permaneça nas trevas, para que eu e você não vivamos nas trevas, não permaneçamos. Guarda bem o que eu falei sobre permanecer. O verso 46 diz assim: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então significa dizer que antes de termos Jesus na nossa vida, nós estávamos nas trevas, permanecíamos nas trevas. Por isso que ele fala: eu vim para que você e eu não permaneçamos nas trevas. Então Jesus veio nos tirar das trevas do pecado e nos colocarmos numa vida melhor, andarmos na luz com Ele, porque Ele é luz, a luz que alumia as trevas da nossa vida, as trevas do pecado que existe em nós, não é isso? Então, guarda bem isso que eu afirmei para você nessa hora. Ainda tem uma outra coisa interessante que Jesus fala, que é muito importante nós observarmos. Primeiro, está lá no verso 47, Jesus não veio para julgar, mas para salvar, não é isso? No verso 47 ele fala assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Ele veio para salvar.
Ele não veio julgar o mundo, mas veio para salvar. Agora, esse tempo não é o tempo do julgamento de Deus. Ele não veio aqui, Jesus, para julgar o homem, para ver o erro do homem e condenar o homem naquilo que ele está errado. Mas ele veio exatamente para nos trazer a sua palavra, para que, em estando errado, cada um de nós possamos absorver essa palavra no nosso coração, obtermos fé, confiarmos no que ele nos ensina e então sairmos daquela vida errada que nós estamos vivendo. Então, enquanto ainda é tempo, enquanto vivemos debaixo da dispensação da graça de Deus, nós vamos ter Jesus para nos dar salvação, nos dar oportunidade. Ele dá oportunidade a todas as pessoas de serem salvas. E você que está me ouvindo agora, se você ainda não entregou o teu coração para Jesus, abra o teu coração, permita que Jesus possa salvá-lo. Mas pastor, eu tenho um monte de problemas. Lembra do que Jesus falou? Ah, pastor, eu tenho tanto pecado. Lembra do que Jesus falou. Ele não veio aqui para ficar julgando você no seu pecado, mas veio salvar você do pecado que você tem, te livrar das trevas. Amém? Então, para concluir a minha palavra, veja bem, lá no versículo seguinte, ele vai dizer uma coisa muito interessante para nós, versículo 48. Ele vai mostrar, tudo bem, ele não veio para julgar, mas ele diz que há um juiz, naquele dia haverá um juízo. Ele não veio julgar, mas a palavra que ele deu para nós é muito importante, porque essa palavra que vai julgar a gente mais tarde, lá no último dia, lá no final, quando chegar o tempo do julgamento, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Olha o que ele fala lá no verso 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Então olha o que Jesus diz, ele não veio julgar, então ele veio para salvar. Mas quando chegar naquele dia, se você rejeitou a palavra dele, esta palavra dele, ela vai ser justa, ela vai se cumprir. E aí então a própria palavra de Jesus vai julgar você, porque você vai lembrar assim, por que eu não aceitei, por que eu não ouvi e por que eu não obedeci. Portanto, querido, tenha um dia na presença de Deus, e tudo aquilo que você tem ouvido da palavra do Senhor, não deixa que ela seja o seu juiz naquele dia, para que possa condená-lo, mas que você aceite essa palavra de salvação do Senhor, para que das trevas do pecado você possa ir para a luz de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Dia